Como estão você que me ouve e me vê? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, principalmente nesses momentos difíceis. Nós vamos trazer uma palavra hoje muito importante, que é sobre guerra espiritual. Há muita confusão relacionada a esse tema, porque muitas pessoas não têm um entendimento bíblico profundo e às vezes nem experiência nessa área. Então nós vamos tentar resumir o que a Bíblia diz e também procurar dar um entendimento, trazer um entendimento de como nós devemos agir, quem nós somos, o que nós representamos e como nós podemos ser efetivos nessa chamada guerra espiritual. Então vamos ler uma passagem lá do livro de Efésios, capítulo 2. Diz assim: E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E olha a posição que nós estamos hoje. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Bem, vamos começar do começo. Aliás, não tem começo, né? Deus não tem começo, Deus criou o tempo e o espaço. Deus é atemporal, Deus não pode ser colocado no tempo e no espaço. Deus criou o tempo e o espaço. Deus é eterno, sempre existiu. Pela Bíblia, o primeiro ato da criação de Deus foi um mundo invisível, conforme Hebreus capítulo 11, verso 13, diz que aquilo que é visível veio daquilo que é invisível. E esse mundo invisível, ele é composto por um lugar, talvez seja de um tipo de matéria superior, que nós chamamos mundo espiritual, mas ele é muito real. Esse mundo se chama céu, e o céu é um lugar, e a Bíblia escreve o céu. O céu tem muitas coisas, tem tronos, tem poder, tem relâmpagos, raios, tem palavra, canções, tem linguagem, tem cidade, tem ruas, tem mar, tem rio, tem animais até, a Bíblia fala. Então o céu parece ser um planeta avançado, né? Um tipo de lugar onde Deus habita. E quem habita com Deus lá? Muitos seres. A Bíblia fala de 9 categorias pelo menos. A Bíblia fala de anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, principados, potestades, dominações. Vários tipos de seres que aparecem na Bíblia. Alguns parecem animais, outros parecem homens, uns têm asas, outros não têm, enfim. E esses seres, eles existem antes da criação do universo físico, conforme Jó, capítulo 38, do 4 ao 7, quando Deus pergunta para Jó onde ele estava quando Deus criava a terra. E quando Deus criava a terra, na companhia de Deus estavam as estrelas da alva, ou seja, os querubins, e os anjos que cantavam e rejubilavam. Então esses seres são anteriores ao universo físico. Muito bem, então Deus cria esse universo físico. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E nesse universo físico, composto por incontáveis estrelas, né, e planetas e astros e tudo mais, Deus escolheu um lugar para ser um lugar, um reino de adoração, conforme nós encontramos no livro de Isaías, capítulo 14, a partir do verso 12, e também Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 11 ao 17. E esse reino é chamado, nessas passagens, como o reino de Lúcifer, ou seja, Deus estabeleceu um querubim ungido para governar. E todo reino tem o seu rei, seus súditos. Então nós podemos entender que se trata da terra primitiva, um lugar que não existiam ainda seres humanos. Não sabemos se foi uma outra civilização. Provavelmente os animais pré-históricos habitavam neste lugar. E a Bíblia diz que
nesse ser, no seu coração, aconteceu, né, o primeiro pecado da história de tudo, ou seja, a Bíblia chama de iniquidade. Ele quis torcer os princípios de Deus, ele se ensoberbeceu pela sua sabedoria, sua beleza, ele quis ser Deus, ele quis ocupar o lugar de Deus. Então, um orgulho, uma presunção, uma idolatria de si mesmo, ele cobiçou aquilo que nunca seria para ele. Isso tudo o enganou, e ele, se enganando, se auto-enganando, pecando por conta própria, iludiu um terço de toda a criação de então, né, dos anjos, e foi até o céu para tentar destronar a Deus. E aí acontece a primeira grande guerra, né, espiritual. Só que Deus deu ordem ali aos seus anjos comandados por Miguel, conforme Apocalipse capítulo 12. E também isso aconteceu no passado e ainda acontecerá no futuro. E assim então Lúcifer e os seus foram derrotados, lançados por terra e lançados no abismo. Onde é esse abismo? Na terra, no fundo da terra. Então a terra se tornou sem forma e vazia, e tenebrosa, e escura, e aconteceu o primeiro grande dilúvio, e tudo que existia morreu, tudo morreu, porque não havia mais luz, né? E provavelmente nem a atmosfera da terra e tudo que a terra representava se tornou caótico. A Bíblia fala que nada sobreviveu. Então Deus reconstrói esse planeta, porque o vocábulo bará é usado em Gênesis 1:1. No princípio criou do nada. Deus criou do nada os céus e a terra, e depois se usa outro vocábulo, que não é bará, quer dizer algo que se faz a partir daquilo que já existe. Você pode observar ali em Gênesis 1, que Deus dá ordem para a terra produzir sementes que produzam árvores, né? E as águas produzam peixes e répteis e aves, etc. Não fala de uma criação original, a não ser dos animais atuais, que não são descendentes dos dinossauros, e da criação nova, que é dos novos seres, o homem e a mulher, macho e fêmea. E Deus então estabelece uma aliança com o homem, com a mulher, para eles serem governantes do mundo. E acontece então que o diabo tem a oportunidade de sair da sua prisão e ter acesso ao homem e à mulher, para também falar do seu projeto iníquo. Infelizmente nossos pais foram seduzidos e caíram. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Adão consentiu com aquilo, e quando consentiu, assinou a escritura deste mundo, entregou a Satanás, conforme ele mesmo disse para Cristo, quando estava no alto do monte: tudo isso te darei, porque a mim me foi dado, se prostrado me adorares. Então nós vemos que legalmente o diabo toma posse desse planeta, junto com o homem, que passa a viver debaixo dessa natureza do bem e do mal. E a Bíblia chama essa natureza de velha natureza, a natureza da mistura do bem e do mal. Ou seja, o homem tem condição de fazer o bem, tem condição de fazer o mal. O homem se tornou um ser egoísta, egocêntrico, e ao mesmo tempo, por ser criado à imagem de Deus, ele tem condição também de amar e de fazer o bem. Mas essa mistura foi terrível, e no Velho Testamento nós vemos as nações dominadas por esse espírito, por esses principados, né? Conforme nós lemos aqui em Efésios. E o que aconteceu? Muita guerra, destruição, muita imoralidade. Chegou a um nível absurdo que Deus se arrependeu de ter criado o homem sobre a terra. Deus se arrependeu, porque a maldade foi tremenda. E para piorar a situação, ainda outros seres, outros anjos vieram para a terra, cobiçaram as mulheres, e delas tiveram filhos, Gênesis 6, que são os nefilins. E esses então, conforme o livro de Enoque, esses então ensinaram, né, os seus filhos, suas mulheres, a praticarem todo tipo de maldade, ensinaram tecnologia antiga. Isso trouxe terríveis tragédias para a humanidade, ao ponto de logo depois disso Deus dizer que ele se arrependeu de ter feito o homem. Então veio o dilúvio, no qual se salvaram apenas 8 pessoas, e todos morreram. Aliás, a maioria, né, dos animais morreram. Não sabemos se houveram sobreviventes, né, humanos ou esses nefilins sobreviveram, mas a Bíblia diz que isso aconteceu antes e depois do dilúvio.
ou seja, a existência dos nefilins. Tanto é que depois Deus faz uma aliança com Noé para seus descendentes se espalharem para a terra. Eles desobedecem, liderados por Nimrod, que era o Gibor, né, um valente. Não sabemos nem se ele era um nefilim ou não. Ele liberou uma rebelião contra Deus. Ele construiu, né, a cidade de Babel, e ali então houve a confusão das línguas, para que o ser humano unido na maldade com tecnologia não destruísse o planeta. Então foi necessário repartir as línguas, e aí então se formam as nações na terra, e a maioria dessas nações se tornam idólatras. Elas são regidas por principados e potestades. Você vê, a própria história comprova isso, né? A história das nações antigas, o Egito, por exemplo, né? A Síria, foram grandes potências antigas, eram muito idólatras, né? E depois a própria Babilônia, altamente idólatra, os próprios hititas e tantos outros que eram idólatras. Deus faz essa aliança com Abraão e com a sua descendência, para que eles fossem a nação de Deus, que proclamasse a glória de Deus, uma nação que levasse a glória de Deus para as nações. E Deus sempre alertou: não sejam idólatras. E depois que Deus liberta o povo do Egito através de Moisés, faz um concerto para que o povo destruísse, o povo de Israel destruísse essas nações principalmente que habitavam, né, no pé do monte Hermon, porque foi ali que aconteceu, né, a união entre anjos e mulheres, e ali estavam esses povos chamados gigantes, né, os refaíns, e tudo que é ins na Bíblia, né, os refaíns e todos esses outros anzumins, esses gigantes, que a Bíblia descreve que o próprio Og, rei de Bazã, tinha 4 metros de altura. Então, não é possível, né, um homem e uma mulher gerar um ser humano de 4 metros de altura. E aí então Deus manda exterminar. Por quê? Para não haver mistura. Porque se houvesse uma mistura universal, né, de raças, o Messias não poderia nascer. Então Deus mandava matar inclusive crianças, né, porque era uma questão de salvar a humanidade de algo muito pior, né? Parece que Deus estava sendo extremamente severo, mas na verdade foi um ato de amor de Deus para preservar a humanidade debaixo de tanta maldade, tanta iniquidade. E eram povos idólatras que sacrificavam seus filhos aos demônios. Infelizmente Israel falhou, muitas vezes caiu em idolatria, e a Bíblia diz que o culto aos ídolos é culto aos demônios. Você não vê no Velho Testamento pessoas expulsando demônios, fazendo libertação, porque não havia essa legalidade, porque não havia nenhum justo sequer para fazer isso. E o Velho Testamento termina, né, com a frase: não há um justo sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que acontecia quando alguém que na Bíblia era considerado pessoa temente a Deus, né, que a Bíblia chama de justo, mas não um justo perfeito, um pecador que procura andar nos caminhos de Deus? Para onde a alma dele ia quando morria? A Bíblia diz que ia para o seio de Abraão, para o paraíso, conforme o Senhor mesmo ensinou ali na história do rico e do Lázaro. O paraíso era do lado do inferno, ou seja, tanto o inferno como o paraíso estavam no Hades, e havia uma separação ali, né, entre o paraíso e o inferno. Mas o paraíso era um presídio. As almas estavam presas num lugar bom, e os ímpios e pecadores incrédulos iam para onde? Para o inferno, um presídio muito ruim, né, conforme nós vimos lá na história do rico e do Lázaro. E aí, então Jesus veio no apogeu dos tempos, e ele se tornou homem perfeito, e ele não pecou, e a missão dele era exatamente essa. Ele veio para os seus, para que Israel fosse uma nação missionária, mas a Bíblia diz que os seus o rejeitaram. Ele se tornou um sacrifício vivo, universal, ou seja, ele sendo um homem perfeito. Isso era o único meio legal para quebrar a legalidade que havia de Satanás, ou seja, o mundo foi dado a ele por causa do pecado, e para resgatar este mundo, um justo teria que derramar sangue inocente. E assim Jesus sobe naquela cruz para cumprir a sua missão, para pagar o preço dos nossos pecados e para trazer de volta à terra o governo humano, ou seja, o governo dos servos de Deus.
Então, quando Jesus morre na cruz e derrama o sangue, a cédula é arriscada contra nós. Ali então, ele paga o preço dos nossos pecados, e a partir dali, todo aquele que nele crê pode ter os seus pecados perdoados e pode ser salvo e receber o Espírito Santo. Mas a sua missão não termina ali. A Bíblia diz que a sua alma, o seu espírito, foi para o mundo dos mortos, e lá ele despojou principados e potestades, ou seja, lá ele os derrotou. Ele derrotou aquele que tinha a chave da morte, do inferno, que era o diabo. Ele derrotou o diabo lá no mundo dos mortos. Ele abriu a porta do presídio do paraíso. A Bíblia diz que, levando o cativo ao cativeiro, subiu ao alto, deu dons aos homens. Ele desceu às partes mais baixas e depois subiu até o céu, levando o cativo o cativeiro, ou seja, levando todos que esperavam o Messias para o céu. O paraíso foi para o céu. Depois que ele subiu ao céu, ele foi e levou os seus para o céu, as almas. Então, a partir do Novo Testamento, todo o crente que morre, o crente salvo, ele vai para o céu, onde está o paraíso, a aguardar a ressurreição do corpo. E Jesus então ressuscita e se torna Senhor da terra, e passa 40 dias aqui, dá instrução aos seus discípulos, e disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, ser-me-eis testemunhas. Ele os reveste com poder no dia de Pentecoste, ali começa a igreja do Novo Testamento, e os envia às nações, e diz: ide pregai o evangelho, fazei discípulos, todo poder é me dado nos céus e na terra, expulse os demônios, cure os enfermos, conforme Marcos 16, do 15 ao 20, Mateus 28, nós podemos ver do 18 ao 20, Atos 1, 8, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então o Senhor dá poder para a sua igreja, para impor a sua vitória, para levar a boa notícia, para libertar os cativos, para tirar as pessoas do reino das trevas, para levá-los, transportá-los ao reino do Filho do seu amor. Jesus então dá essa autoridade à igreja para expulsar os demônios. E quando ele ressuscita, ele leva consigo a sua igreja a essa posição, e nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo Jesus nós estamos acima de todos os principados, potestades, domínios e de todo nome que se nomeia, porque nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos na terra operando aquilo que o cabeça nos ordena, portanto, expulsar demônios, libertar os cativos, amarrar os demônios, impor a vitória, desfazer as obras do diabo, são mandamentos, são ordens do Senhor. Todo crente deve fazer isso. Não é uma questão de dom, é uma questão de mandamento, é uma ordenação. Então o que acontece hoje? Há uma guerra entre Deus e o diabo? Não, porque Deus é todo poderoso. Há uma guerra entre o reino das trevas, liderado pelo diabo, que ainda está solto com seus demônios, contra a igreja. E a igreja é enviada para destruir essas obras das trevas. E como é que a igreja ela vence o maligno? Primeiramente, se sujeitando a Deus. O primeiro princípio para ter autoridade espiritual é se sujeitar a Deus, andar na luz, ou seja, em obediência, no caminho. Você errou, você conserta, você pecou, você se arrepende, você traz luz para a sua vida. Tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Esse é o primeiro princípio. E na terra também funciona assim, todos nós precisamos prestar contas a alguém. Isso é um ato de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas a graça ao humilde. Portanto, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas antes nós temos que nos sujeitar a Deus. Então uma pessoa que não se sujeita a Deus e a sua palavra, anda em pecado e não presta conta para ninguém, essa pessoa não tem autoridade, essa pessoa já está à mercê de Satanás. E o segundo princípio, lá no livro de Efésios, nós aprendemos que são armas defensivas, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra os seres humanos, nós temos que buscar salvar os seres humanos, pregar o evangelho, fazer discípulo. Nós não devemos ver outros seres humanos como inimigos, nós, igreja, mas sim aqueles que estão por detrás deles, os influenciando, conforme Efésios 2.
E aí então nós aprendemos essas armas, né? Que tem muito a ver com a verdade, com a justiça, com o evangelho, com a fé, com a meditação na palavra de Deus, com a salvação, com a oração e súplica. Ou seja, a arma defensiva é você manter a sua vida espiritual em dia, andar na luz, andar na verdade, você meditar na palavra, você ser uma pessoa de oração. Então as setas malignas não te atingirão. Mas há um terceiro princípio, que é combater o mal, que é usar armas ofensivas, destruir as trevas. Nós temos que fazer todo dia isso. Todo dia nós temos que expulsar os demônios. Todo dia nós temos que amarrar os demônios. Todo dia nós temos que dar ordem para que eles não influenciem as autoridades, para que eles não influenciem os patrões, os empregados, para que eles não influenciem as áreas da sociedade, para que eles não influenciem os ímpios, os pecadores, as pessoas que não têm luz do Evangelho, porque a Bíblia diz que o Deus desse século, 2 Coríntios 4:4, cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, o Satanás cega as pessoas. Muitas vezes elas agem sob influência demoníaca, e obviamente que muitas vezes agem por pura maldade mesmo, né? Para isso existe a lei, né? Porque o ímpio, ele só obedece uma coisa, a força da lei, né? Porque ele não obedece às leis do amor, ele obedece a algo que traz consequência. Então já tem a lei para refrear o mal humano, e essa lei deve ser firme. E a outra coisa que refreia o mal é a oração, é o poder que Deus dá para os crentes, para os cristãos, para destruir as obras do diabo. O lugar onde a igreja ora e obedece a Deus, as trevas se afastam, se dissipam. Assim como nós trabalhamos, né, com indígenas no passado, a aldeia quase toda se converteu, os demônios foram afastados de lá. Por quê? Porque nós oramos todos os dias, eles foram tendo experiências com Deus, nas caçadas, no mato, na roça, e vinham contando como tiveram experiências com Jesus. Eles têm uma fé muito firme, e hoje eles sabem o que é a guerra espiritual, e como afastar os espíritos que traziam doenças, males, intrigas, inimizades, brigas, contendas. Então você chega hoje lá, tem paz naquele lugar. Mas onde a igreja é fraca, a criminalidade aumenta, a corrupção aumenta, a mentira aumenta, as intrigas aumentam, as divisões aumentam, as enfermidades aumentam, as pestes aumentam, as pragas aumentam, porque o diabo veio para matar, e roubar e destruir. A função dos demônios é essa, é tentar os homens a pecarem, e pecando, eles se tornam escravos do pecado. Estando nessa condição de escravo do pecado, ele sofre as consequências do pecado, que é a morte, a destruição. Os homens vão se autodestruindo, né? As guerras, as inimizades. Então, num lugar onde você vê proliferar tudo que não presta, onde você vê proliferar o mal, a prostituição, a guerra, o ódio, as facções, a corrupção, as mentiras, os enganos, é porque neste lugar a igreja é fraca. Neste lugar a igreja não obedece ao Senhor. Neste lugar a igreja está ignorante, não está usando as armas espirituais, nem defensivas, nem ofensivas. Talvez nessa igreja ou nesse povo que se diz crente há muita ignorância, ou talvez existe uma falta de conhecimento, ou às vezes existe uma motivação errada. Porque a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ah, pastor, mas se a gente for fiel e seguir tudo isso que a Bíblia ensina, então o Brasil será uma nação muito mais abençoada? Com certeza será, porque o que resiste o mal nesse mundo é a igreja fiel. O que resiste o aparecimento de um anticristo é a igreja fiel, é o povo de Deus, até que no meio seja tirado. O povo de Deus, ele preserva o planeta, porque é luz e sal. O povo de Deus é que realmente não permite que o mal tome conta do mundo todo. O povo de Deus liderado pelo seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Então, quando o povo de Deus obedece a Jesus, as coisas mudam e as trevas se afastam. Então os demônios são oportunistas, eles só têm um meio para atuar nas pessoas, através do pecado. Então imagine crentes vivendo uma vida dupla, né?
na igreja, estão ali louvando, adorando, chorando, crendo na palavra, saem de lá, vão pecar. Que autoridade esses crentes têm? Nenhuma, porque eles não se sujeitam a Deus. Os demônios, eles respeitam quem se sujeita a Deus. Eles têm medo dos crentes que se sujeitam a Deus, daqueles que andam na luz e daqueles que usam armas espirituais contra eles. Quando alguém revestido de poder chega num lugar, o demônio se afasta, porque ele não pode ocupar o mesmo espaço. Agora, quando uma pessoa não tem poder, ou seja, ela não tem autoridade, então os demônios convivem com ela. Infelizmente, tem demônios que assistem cultos, eles entram na pessoa, a pessoa vai para uma reunião, eles estão juntos, com a pessoa, assistem o culto e vão embora tranquilamente. Isso é terrível. Mas aonde há o poder de Deus, eles não encostam, porque ali eles serão queimados. Então muita coisa tem que mudar, meu querido, minha querida. Nós temos que voltar à palavra. Ou seja, nós temos que, em primeiro lugar, consertar nossa vida com Deus. Em primeiro lugar, voltar à palavra. Voltar a uma vida de intimidade, de andar na luz. E depois, começar a obedecer essas ordens de destruir as obras do diabo. Sabe, a grande tribulação só começará, os 7 anos finais, quando não houver mais resistência no mundo ao sistema anticristão, porque o sistema anticristão está aí. O que é o sistema anticristão? É um sistema baseado no relativismo, não há verdade, nessa pós-modernidade, não há verdade, nessa cosmovisão materialista secularista, onde não existe Deus, não existe nada além da matéria. Ou seja, esse é um sistema anticristão que quer tomar conta do planeta. Quem resiste a esse sistema? A igreja fiel, que crê em Deus, que prega os princípios de Deus, que vive a cosmovisão bíblica. Existe um Deus soberano, existe um plano de salvação, de redenção. Existe um poder que atua em nós, o poder do Espírito Santo. Então, o dia que essa igreja fiel for tirada desse mundo, então os 7 anos finais começam. E aí então o anticristo domina 10 nações e faz guerra a outras. E faz uma aliança com o povo de Israel, pensando eles que seja o Messias. Depois de 3 anos e meio, essa aliança é quebrada, porque ele inaugura o templo em Jerusalém e se assenta como se fosse Deus, e se torna abominável aos judeus, conhece a palavra. Então a aliança é rompida, e aí começa uma perseguição como nunca houve contra o povo hebreu. E nesse tempo também muitas pessoas se convertem, são perseguidas e mortas, porque a Bíblia diz que o anticristo começa a triunfar e promove guerras e muita miséria, desgraça e pestes, e há uma perseguição ferrenha a todos aqueles que não aceitam sua marca, todos aqueles que acabam se convertendo ou se convencendo durante a grande tribulação que eles não podem seguir um sistema anticristão. Então essas pessoas são martirizadas, e aí então ele se levanta contra o povo hebreu, e nesse tempo então começam as 2 testemunhas a pregar, no meio do povo hebreu, para trazer um avivamento, e um remanescente fiel aceita esse desafio de pregar a verdade pelo mundo. E é uma perseguição terrível, mas também vem o tempo da ira de Deus, muita desgraça do céu vem na terra, os cataclismas, as taças, as trombetas, o juízo de Deus sobre o mundo ímpio que aceita o sistema anticristão. Então, o que está acontecendo hoje não é nem a amostra grátis do que virá, durante a grande tribulação. E aí então, dentre os judeus, só aquele que perseverar até o fim será salvo, porque haverá uma perseguição tal, tão grande, o amor de muitos esfriará, neste tempo, não agora. Então as nações se reunirão para destruírem totalmente Israel, e nesse tempo de grande tribulação, o Senhor Jesus vem do alto, com seus santos anjos, provavelmente com a sua santa igreja, e ali acontece a batalha do Armagedon,
que é a batalha final desse tempo, dessa era, onde todo o exército do anticristo é destruído com o próprio anticristo, e a besta, o anticristo, o falso profeta, são lançados no lago de fogo, e esses mortos todos vão para o inferno, e o diabo é amarrado, é preso por 1 ano. Então se inaugura o milênio, e todos aqueles que creram no Senhor durante a grande tribulação e não morreram, e fizeram bem aos cristãos, aos judeus que se converteram, esses entram no reino como ovelhas, vinde benditos de meu Pai, porque tive fome, de comer, etc, estava preso, estava nu. Então esses são os justos que entram de carne e osso no milênio, e nós glorificados vamos ser reis e sacerdotes nesse mundo, governando esse mundo com Cristo, com o corpo glorificado, porque nós já ressuscitamos e vivemos nesse planeta ressurreto, com um corpo novo que não morre mais. Isso por 1000 anos. Então haverá um avanço tecnológico como nunca, as doenças serão erradicadas, as pessoas não morrerão mais, haverá algumas mortes, ainda haverá algum tipo de pecado bem restrito, haverá até pena de morte para transgressores, e todos aprenderão a lei do Senhor, e todas as nações seguirão o Rei Jesus. E no final dos 1000 anos, o diabo é solto, vai enganar as nações, e aquelas pessoas que de coração nunca receberam, nunca aceitaram o governo de Cristo, vão se rebelar. Será a última rebelião, vão se reunir em batalha contra o povo de Deus, contra o Messias ali, contra Jerusalém, e ali serão totalmente destruídos pelo próprio Deus. E aí então vem o tempo do julgamento de todos os mortos, todos ressuscitam, e é o tempo do grande trono branco, e quem não está escrito no livro da vida, desses que ressuscitam na segunda ressurreição, são lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ali já estão o anticristo e o falso profeta, e o diabo é lançado lá com todos os ímpios de todos os tempos, pecadores que nunca quiseram se converter. E aí então do céu desce a nova Jerusalém. Então acontece o que a Bíblia diz: novos céus e nova terra, para sempre, sempre, sempre e sempre. E sempre haverão pessoas de carne e osso reproduzindo na terra, e sempre haverão pessoas glorificadas que não casam mais, porque são como anjos, esses remidos que ressuscitaram. E assim por toda a eternidade nós vamos servir a Cristo e crescer em conhecimento e em tudo mais. Então isso é um resumo do resumo, do que a Bíblia ensina e do que eu entendo, do que eu entendo na Bíblia depois de mais de 30 anos estudando esse tema. O que eu disse para vocês não é perfeito, mas eu procurei da melhor maneira possível expressar. Mas o que é importante agora é entender a nossa função hoje. Então nós não estamos à mercê do mal, a igreja de Cristo, a verdadeira. Não estou falando de denominações, estou falando de quem nasceu de novo, quem é regenerado, quem é salvo, quem anda na luz, quem obedece a Cristo. Nós estamos numa posição de autoridade, nós não temos que ter medo do mal. Nós temos que temer sempre a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós somos os agentes de Deus nesse mundo, nós somos labaredas do Senhor, nós somos aqueles ministros que o Senhor usa para destruir as obras do diabo, sempre entendendo quem são os nossos inimigos. São espirituais, invisíveis. As pessoas de carne e osso não são nossos inimigos, são o nosso alvo para a salvação. Olhamos para elas como pessoas que poderão se converter, se arrepender, serem salvas, ouvirem o Evangelho. Então, mais do que nunca, nós precisamos interceder, orar, batalhar, colocar nossa vida em dia, se sujeitar a Deus, andar na luz e usar essas armas poderosas para destruir as obras do diabo. Então nós veremos grande progresso no Brasil e nas nações, e vamos viver esse talvez último reavivamento. Amém? Essa é a palavra de Deus. Guarde no seu coração. Nós vamos orar agora. Sim, Pai, nós pregamos a Tua palavra. Esse tema, Senhor, que é tão profundo e deve ser tão prático, que aquilo que eu não consegui, Pai, esclarecer para aquele que me vê e me ouve, que Teu Espírito Santo esclareça, desperte, transforme, levante para este reavivamento. Esse reavivamento tem muito a ver com essa obediência, esse quebrantamento, essa intimidade, onde a nossa vontade não prevalece, prevalece do Senhor,
onde nós somos enviados realmente para cumprir uma grande missão. Essa missão de destruir as obras do diabo, levar a salvação. Sermos os agentes do Senhor neste mundo para libertar os cativos. Que isso seja entendido e vivido por cada um, Senhor, que entendeu essa palavra. Que seja assim a sua vida em nome de Jesus. Amém? Grande abraço, pastor Daniel Batistella.